Pastor Cimei, o senhor vai trabalhar com a mensagem agora. Eu queria comentar algo rapidamente, para não lhe tomar tempo da mensagem, mas eu falei outro dia sobre a ideia de não monetizarmos o canal da Sala 57. O senhor depois até conversou comigo a respeito de uma outra opção de monetização da sala, com a aplicação dos recursos para necessidades específicas da Sala 57, enfim. Depois daquela conversa, eu tenho orado ao Espírito de Deus para ele nos mover ao entendimento disso. Mas o que é a monetização da sala, queridos? A nossa reunião, ela chega a 40 mil, 38, 42 mil visualizações por dia, e todos os dias quase. Então, você vai abrir lá e estão as propagandas que o YouTube coloca. São empresas que contratam o YouTube e eles olham agora são em todas, né? Antes tinha uma certa graduação, mas todo mundo que posta material, eles colocam essas propagandas que as empresas pagam para eles, para essas propagandas serem vistas por você, enquanto você acessa o conteúdo, não só da sala, como de outras coisas. A monetização significa que eu posso, depois de uma determinada quantidade de repetições, de horas e etc., são regras do YouTube, é como se eu entrasse como sócio junto com o YouTube para receber parte do que essas empresas pagam por essas propagandas que aparecem em nosso conteúdo. Quanto mais aparecer, aí tem um monte de regra, mais recurso você ganha por veicular aquelas propagandas no seu conteúdo. Assim, quanto mais aparecer, mais o recurso vem para ajudar você que está produzindo material para ajudar pessoas. Eu optei por não monetizar a sala, porque eu sou um pastor adventista do sétimo dia, na ativa, importante você lembrar isso, eu sou um pastor adventista na ativa, significa que todo ano eu assino um termo de compromisso, de exclusividade, em que eu não gere outro recurso, senão aquele que eu ganho como pastor da igreja adventista. É uma posição pessoal, pode ser que outro pastor na ativa tenha canais monetizados, não tenho absolutamente nada contra isso, é uma ação individual, pessoal. Por que eu tomei essa decisão aqui na sala? Sabe por quê, querido? Na sala, não estou falando de um movimento individual, estou falando que alguém que tenha um ministério individual, como um produtor de material dentro do YouTube. É diferente. Eu produzo material coletivo. O material da sala representa milhares de pessoas. O material individual representa a pessoa. Como eu sou pastor nativa e eu não quero que absolutamente nada interfira entre a proclamação da palavra, a sua mente, eu decidi não monetizar o canal. Significa que eu decidi não ganhar o recurso que é direito da Sala 57 pela quantidade de visualizações que este culto de adoração tem. Por que tomei essa decisão? O ser humano é o mais difícil sobre a face da Terra. Então, para que não houvesse dúvida no coração de ninguém, eu decidi não gerar recursos. Por quê? Nós estamos ansiosos para chegarmos a 12, 13, 20, 30, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas assistindo o culto aqui, adorando conosco aqui na madrugada. Eu tenho um sonho, queridos, que você aprenda a usar os recursos, porque sabe aquela mãozinha, o joinha? Sabe o joinha? Quando a gente terminar a nossa programação aqui, nosso culto, vá lá no culto do YouTube e clica no joinha. Clica no joinha. Você sabe por que você tem que clicar no joinha? E quando você clica no joinha, você dá a opção de todos os que estão em sua rede social de assistirem o mesmo conteúdo. Então, você acelera o conteúdo para muito mais pessoas assistirem. Por isso é o like. Você gosta, põe lá no joinha. Entendeu? Você acelera a visualização para pessoas que não veriam. Então, por isso, dê um like no YouTube lá para acelerar o conteúdo da sala para muito mais lugares. Então, como eu não pretendia que isso pudesse ser olha, o pastor Wagner está ganhando bom dinheiro com a sala, né? Porque olha quantas vezes, porque aí tem um monte de regra que vai rendendo mais e tal. Como eu não queria que ninguém pensasse assim, eu tomei a decisão de monetizar a sala, não monetizar, e também não me arrependo disso e estou avaliando com o Espírito as possibilidades que podem ser as mais variadas, mas é realmente muito difícil tomar essa decisão. Explicando isso, pastor Cimei, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu pastor, tudo jóia. Pastor Cimei, o senhor deixa eu dizer para você como é que eu penso.
O pastor Simeão um dia foi chamado ao ministério. Ele saiu, fez teologia, foi pastor por um período ligado à instituição, e hoje ele não está ligado à instituição, como pastor na ativa, como eu estou agora. Mas considero pastor Simeão pastor por quê? Pastor é um chamado. Ele foi chamado. Ele não se intitulou, ele foi legitimado pela igreja, o chamado dele foi legitimado pela igreja. Organizacionalmente falando, funcionalmente falando, o pastor Simeão hoje é um pastor que tem um ministério pessoal. Explica pra gente, pastor, por favor. Pastor, hoje, inclusive na mensagem, até uma introdução da mensagem meio que conta um pouco dessa história. A maioria da igreja, das pessoas que estão aqui na sala e dos que nos acompanham no YouTube, que a maioria me conhece, já sabe da minha história, é como o pastor falou mesmo, né? Eu vivi um momento idêntico ao momento do filho pródigo. Teve um momento na minha vida, justamente no meio do meu ministério pastoral, em que minha vida foi coberta por trevas e eu me afastei do Senhor e estive longe de Deus e saí desse ministério e achava que jamais voltaria, porque o diabo lançava isso em meu rosto, dizendo assim: você jamais vai se levantar. E eu passei um bom período da minha vida sem visitar uma igreja adventista, porque eu não aceitava que pudesse ter fraquejado e falhado na minha vida. No dia que o meu irmão, pastor Gondim, ele foi jubilado, foi uma cerimônia linda, e eu estava assistindo na minha casa, e eu estava me regozijando e muito feliz com o que estava acontecendo, mas de repente, pastor, tomou conta de mim um pranto tão profundo. Eu não conseguia me controlar, minha esposa e meus filhos me viram naquela situação, e eu saí da sala e me tranquei no banheiro para poder urrar, para poder chorar com todas as minhas forças. Isso porque eu estava vendo o meu irmão Gondim. Sabe que sempre foi, pastor, a minha referência, em quem me inspirei, terminar os seus anos de ministério. E eu sofri muito com isso nesse momento, porque eu olhei para a minha vida e disse: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Aquele jovem que comia o espírito de profecia, leu a Bíblia de capa a capa rapidamente, começou a ler a Bíblia página por página, e tinha dia que eu lia 50 páginas da Bíblia e parecia que aquela fome aumentava. Como é que um jovem que se alimentou tanto da palavra de Deus se entregou ao ministério e, no momento de fraqueza, jogou tudo por água abaixo? Isso foi me afetando naquela hora, e eu desabei no choro dentro do banheiro, e eu disse para Deus, com a maior força da minha alma, eu disse: Senhor, restitui o meu ministério. Senhor, em nome de Jesus, restitua o meu ministério. Eu quero te servir ainda e quero fazer isso pro resto da minha vida. Não significa o fato de eu ter me separado da instituição que eu não possa mais ser usado. Aí vocês já sabem da minha história. Eu passei por um processo de revitalização espiritual. Deus foi me chamando e me colocando de novo nesse ministério. As igrejas começaram a me convidar, porque eu, depois desse período de escuridão, voltei para a igreja, me rebatizei com a minha esposa, e a gente começou uma nova vida, mas mesmo estando na igreja, eu ainda estava angustiado e triste, porque não sentia que tinha um ministério. Aí, pastor, pregando, como eu já contei aqui na sala, o meu testemunho numa das minhas pregações, pregando nas igrejas, mas sem sentir a presença do Espírito Santo viva em mim. Eu pregava aquilo que eu acreditava ser real para as pessoas, mas eu não sentia aquilo. Aí aconteceu aquela tragédia na minha vida que eu pensava que ia ser o momento de maior escuridão, porque, nossa, eu já tinha perdido o ministério, e agora eu vou perder o meu filho, e depois veio a minha doença, a morte da minha mãe, e depois o Gabriel também. Foi um turbilhão de coisas. Mas aí, quando o pastor me chamou, naquele dia, para testemunhar a respeito da morte do meu filho Esdras, Deus estava, através daquele momento escuro, fazendo aquela obra maravilhosa de regeneração da alma do ser humano e do meu ministério. Porque depois que eu dei aquele testemunho, eu comecei a pensar: Senhor, por que será que as coisas aconteceram dessa forma? Eu nem conhecia direito a Sala 57, e a minha irmã Verinha vivia me chamando e dizendo: você precisa participar, é um lugar abençoado, um lugar onde a gente sai renovado. E eu tinha sede disso, mas eu não estava acostumado com aquela ideia. Depois que eu dei aquele testemunho, alguém pegou aquele testemunho e replicou num outro canal,
E quando eu fui procurar por esse testemunho na internet, eu vi que haviam quase 200 mil pessoas somente nesse. Quase 200 mil pessoas tinham escutado meu testemunho e a minha pregação. Aquilo abriu os meus olhos de uma forma tão grande, eu digo, meu Deus, o Senhor usou o pastor Wagner, o Senhor usou a Sala 57, o Senhor está agindo na minha vida de forma sobrenatural, misericordiosa, amorosa, para me trazer de volta esse ministério, eu tenho certeza, porque eu acabei de perceber que eu estou dentro da minha casa, mas eu posso exercer o meu ministério através da internet. E foi aí, pastor, que eu comecei a pensar na possibilidade de retomar a minha vida ministerial. Hoje, eu resumo a minha vida de que forma? Pode falar, pastor. Antes do senhor entrar aonde nós queremos, também, porque tudo isso aqui está ótimo, isso. Eu quero usar esse momento aqui para você que está adorando conosco, para esclarecer algumas coisas importantes, sabe? Quando o pastor Semei se emociona ao olhar o pastor Gondim terminando a sua caminhada, é porque no momento de treva, de que perdeu a conexão com Deus, ele perdeu o seu ministério, numa ação impensada, numa atitude, já contou isso aqui para nós. E quando ele viu o irmão dele terminando a carreira, no coração dele disse assim, eu não vou chegar lá mais. Eu perdi a oportunidade de chegar lá. Porque, literalmente, a constituição de tudo o que aconteceu fez com que o pastor Semei perdesse um ministério institucional. E isso acontece, não aconteceu só com ele, aconteceu com tantos outros. Só que, queridos, existem pastores adventistas que perdem o ministério institucional e também perdem o seu chamado. Eles não perdem apenas a função, mas eles perdem Deus na vida deles. E muitos desses que sofrem percalços na vida, infelizmente, se perdem, literalmente. O pastor Semei estava num momento de depressão profunda, mas Deus restaurou a vida desse homem. Eu já chorei várias vezes ao ver o pastor Semei falando aqui na sala, porque o rosto desse cara brilha hoje, né? O sorriso, apesar de todas as dificuldades que ele e família passam, porque esta família tem sido assolada esses dias, ventos fortes, uma peça encaixada na outra. Mesmo assim, a gente vê a restauração na vida desse servo de Deus, que eu glorifico a Deus por isso. O pastor Semei perdeu o ministério? Perdeu. Mas ele não perdeu o chamado. Amém. Não perdeu o chamado. E é nesse chamado que ele hoje olha e viu no testemunho dele a opção de continuar o seu chamado. Não o ministério institucional, porque esse, segundo a maneira como trabalhamos no Brasil, não é possível a restituição dele. Mas o chamado ele não perdeu. Tem a família restaurada, está com a sua esposa, está com a sua família, é um homem de Deus, casada com uma mulher de Deus, que tem um chamado para pregar o evangelho. E eu glorifico a Deus, meu pastor, porque o senhor está aqui, não como pastor na ativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas como pastor que guardou o seu chamado e quer continuar pregando dentro das possibilidades, hoje, muito mais alternativas do que no passado, e o senhor quer continuar abençoando pessoas com o seu ministério. Amém. Pastor, o senhor pensou em algum momento nessa caminhada tão... Eu imagino como foi difícil para o senhor, para a família, depois de tudo que aconteceu, Esdras, depois... A gente que acompanhou toda a trajetória. O senhor chegou a pensar em desistir da vida, né, pastor? Pastor querido, no momento de maior desespero da minha alma, eu pedi a Deus para dormir, porque o sofrimento era tão intenso, tão forte, que eu queria apagar, sumir. Senhor, me leva, eu não suporto isso. E eu falo de todo o contexto do sofrimento inteiro, desde o início da minha história até a perda do meu filho. Eu queria apagar, eu queria sumir. Mas eu confesso, pastor, e Deus sabe disso que eu estou falando profundo do meu coração, que desistir, eu pensei lá atrás, quando saí do ministério, e achava que eu não tinha mais o favor de Deus para exercer esse trabalho, esse ministério. Deus, para mim, era como se Deus também tivesse me rejeitado. O meu pecado estava diante dos meus olhos, e lá no hospital foi isso que Deus me mostrou. Ele disse, filho, você já se arrependeu, já confessou seus pecados, eu já te perdoei, você precisa começar a viver. Descansa na minha graça. Por isso que eu, quando preguei, falei daquele primeiro sermão sobre o banho de graça. Ele falou tanto de graça para mim, que eu consegui, depois de sair do hospital, me sentir finalmente perdoado. Antes eu queria desistir porque eu achava que não tinha mais espaço para mim.
Aí eu saio do hospital, vivencio essa experiência com a Sala 57, e Deus me joga de bandeja, na minha mão, por sua misericórdia, por sua graça, um ministério a ser desempenhado, a ser desenvolvido, de um tamanho sem precedentes, como se eu não fizesse ideia, na realidade eu não fazia ideia do que estava por vir. E aí eu me abri, pastor. Então, em resposta à sua pergunta, eu pensei em desistir lá atrás. Lá atrás eu pensei em desistir. Mas quando o Senhor me tomou pela mão, me tirou daquele lodo de lama e me disse assim, eu ainda vou te usar. Aí eu respirei fundo, pensei depois da jubilação do meu irmão, Deus está entregando na minha mão um ministério. Porque uma coisa é você ser sustentado pela igreja. Hoje, eu posso dizer para a igreja que o meu ministério hoje é voluntário, porque eu estava fazendo coisas para sobreviver, para pagar minhas contas, porque não estava mais trabalhando na obra, e fiz muitas coisas de lá para cá, muitos trabalhos, mas o meu sonho era poder viver do ministério. E hoje eu consigo viver do ministério, pastor, porque depois que tudo isso aconteceu, e que eu vi a repercussão do que havia acontecido na Sala 57, eu disse, não, Deus está me chamando. Aí foi quando surgiu a ideia de abrir o canal e começar a pregar e colocar lá todas as coisas que eu venho fazendo, ou seja, eu venho atendendo as igrejas que me convidam, e quando eu prego, a gente grava aqueles sermões, colocamos lá, e aí o número de pessoas que são atingidas é um número muito maior do que aquele grupo de irmãos que ali estão na igreja. E aí hoje, é até bom o pastor ter falado no início a questão da monetização, porque hoje eu tenho um canal monetizado. Segura, eu vou chegar lá. Pastor, isso aqui vai ser um testemunho, tá? Fica tranquilo. Então tá bom. Eu vou combinar com quem estava pronto para o testemunho para a gente fazer isso na quarta-feira. Okay. Mas eu acho muito prudente, pastor, isso aqui. Eu acho que vai ajudar a gente a entender algumas coisas importantes. Além de pensar em desistir no passado, pastor, o senhor teve medo de perder sua família depois de tudo isso? Nossa, pastor. Nossa, nem fale. Eu tive medo de perder a minha família. Eu vou sempre repetir isso. Foram duas etapas, duas crises muito fortes, né? A primeira, quando nós saímos do ministério, e a segunda, depois que já tínhamos voltado para Deus, nos reconciliado com Deus, a morte do meu filho. Por pouco, a minha esposa ia ficar sozinha, né? Porque eu quase dormi no Senhor, o meu filho Éger se foi, e o meu filho Gabriel quase se foi também. Então, temi, pastor, temi pela minha vida, temi por perder minha família. Lá atrás, muito bom o pastor ter perguntado isso, porque dá para ter aí agora, né, um encontro de casais que o pastor está promovendo. Satanás sempre tentou atingir a minha família diretamente. Sempre tentou atingir a minha família. Ele atacou meus filhos, ele atacou minha esposa, ele me atacou. Satanás tentou de todas as formas nos destruir. Eu tive no passado, pastor, uma experiência muito forte com a minha sogra, que já dormiu no Senhor também. Graças a Deus, dormiu no Senhor. Mas foi uma história muito forte. Porque logo quando nós casamos, a minha sogra, morava com a gente. E ela se afastou de Deus de uma forma, assim, muito, muito forte. E pelo fato de ter sido espírita no passado, acabou tendo, nesse momento mais difícil da vida dela, problemas de possessão. E eu vivenciei uma experiência muito forte na minha vida, que foi encarar o inimigo sozinho dentro de casa. A minha sogra ficou possessa quando estava eu somente em casa. Minha esposa estava no trabalho, eu tinha voltado do trabalho correndo, porque ela tinha ligado para mim e dito, neguinho, volta para casa, porque manhã ligou para mim dizendo que está ouvindo vozes. E aí eu voltei correndo para casa, e ao chegar lá, comecei a conversar com ela, e quando eu abri a Bíblia para ler, começar a citar alguns textos para ela, para confortá-la, ela caiu possessa. E foi um momento muito terrível na minha vida. A partir daquele momento ali, uma série de coisas começaram a acontecer. O inimigo ameaçando me matar, destruir a minha família, matar o meu filho, a minha esposa chegou a ficar grávida antes do Gabriel nascer. E tinha um cidadão que era o próprio demônio em pessoa. Se você não acredita na encarnação de anjos maus, você pode começar a acreditar, porque assim como Ellen White diz que anjos de Deus muitas vezes são vistos recostados em uma árvore e em lugares, e a gente olha e vê essas pessoas e não faz ideia de que elas são anjos, da mesma forma, Satanás também muitas vezes se manifesta de forma corpórea para destruir a vida das pessoas. Um camarada que vivia dentro de uma religião, que eu não vou dizer o nome aqui agora, mas que consultava espíritos e fazia pactos satânicos com espíritos, ameaçou a minha esposa, destruir a nossa família, e ele disse que a minha esposa perderia o filho, e que ele iria fazer isso, ia providenciar isso. E nós ficamos muito angustiados nessa época. Minha sogra se relacionava com esse rapaz,
ele falava como um demônio, pastor. Isso aqui é muito importante. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas eu vou falar para que a igreja fique alerta. Ele falava como um demônio. Ele escreveu uma carta, um telegrama na época, para a minha sogra, e ela nunca leu esse telegrama, porque eu e minha esposa interceptamos o telegrama e lemos o telegrama antes da minha sogra receber. No telegrama ele escreveu assim, pastor: são 7 anos o tempo da sua vida. Por 7 anos estarei em todas as suas más ações e em todos os seus maus pensamentos. Isso foi um homem, aparentemente um homem, que escreveu. Mas essa não é uma mensagem humana. Alguém dizer, estarei em todas as suas más ações e em todos os seus maus pensamentos, era uma experiência que eu acredito que poucas pessoas viveram no mundo. Esse homem exercia uma influência espiritual sobre a minha sogra, de forma que ela chegou a ficar possessa, e eu passei por essa experiência que contei para vocês. Orei nessa hora dizendo a Deus: Senhor, eu não vou suportar enfrentar o inimigo sozinho aqui nessa casa. Manda alguém, Senhor, manda alguém. Desesperado, congelado, com ela falando coisas e se debatendo, chutando mesas e cadeiras na sala. E eu orei a Deus dessa forma. Então, na hora que eu terminei, que eu disse amém, a grade do terraço da minha casa abriu e eu levantei e olhei 2 irmãos da igreja, um casal, na realidade, chegaram e começaram a dizer: o que é que está acontecendo? E já viram a irmã naquela situação, nós nos ajoelhamos, começamos a orar e foi aquele processo que a gente não precisa entrar em detalhes. Mas onde eu quero chegar? Começou ali Satanás declarar que queria destruir a nossa família. Então iniciou-se um processo. Nós vamos validar o que o inimigo faz, ou fala, ou exaltar as coisas, mas de jeito nenhum. Agora, é certo que enquanto nós, povo de Deus, queremos nos consagrar e entregar a vida ao Senhor, Satanás, sim, vai ser protagonista de todo o movimento para fazer você retroceder, desanimar e vacilar na fé. E isso começou assim, pastor. E a minha esposa perdeu o filho, e eu quero dizer mais. E 7 anos depois, a minha sogra morreu. O diabo tinha dito: 7 anos vai ser o tempo da sua vida. E eu estarei em todas as suas más ações e em todos os seus maus pensamentos. Meu Deus, o que é que estava acontecendo? Aí, pastor, eu dei graças a Deus no dia que eu li um texto de Ellen White, que diz assim: Deus usa os estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. O diabo planeja, trama tudo, faz e acontece na vida da gente, mas Deus vai lá e transforma aquilo em bênção. Por que eu estou falando isso? Porque a minha sogra adoeceu gravemente 7 anos depois, gravemente, e ficou dependente da gente para tudo, parte do corpo paralisado, e ela dependia de tudo da gente, e 7 anos depois realmente ela morreu, mas quando ela morreu, ela estava doente e entregue nos braços do Senhor Jesus. Satanás disse que ela ia morrer 7 anos depois, ela morreu, mas ela morreu nas mãos do Senhor. Ela abandonou esse relacionamento com esse homem, se livrou definitivamente dele, entregou sua vida a Cristo, foi rebatizada pelo meu irmão, pastor Gondim, e foi um processo longo e demorado, mas ela entregou a sua vida antes de descer à sepultura. Então, Satanás disse um monte de coisa, usou profecia, fez o que ele quis, mas no final, Deus usou todos os seus estratagemas, todas as suas tentativas de destruição para cumprir os seus desígnios. Fez isso na vida da irmã, e isso aconteceu na minha vida também. Fui enredado, jamais culpo Satanás pelos meus pecados unicamente. Satanás fez isso na minha vida. Não. Os seres humanos escolhem os caminhos, e eu absolvi essas sugestões do inimigo também. Tinha certeza que minha vida estava sendo completamente destruída, e Deus transformou toda essa catástrofe, até o ponto de chegar à morte do meu filho, pegou tudo isso e transformou numa grande bênção de restauração, e hoje Satanás olha para os lados confundido, ele não sabe o que aconteceu na minha vida, mas eu sei, o Espírito Santo fincou a sua bandeira, como diz a palavra de Deus, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Senhor fincou a sua bandeira aqui na frente da porta da minha casa, e um dia em oração com a minha família, esbravejando em oração, eu disse para Deus: essa família é tua, essa casa é tua, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não falava assim não, eu falava gritando. Como é muito cedo, eu não posso gritar, porque eu vou acordar meu filho Gabriel, ele vai ficar chateado. Mas pastor, eu esbravejava nessa oração. Meu irmão Robson estava aqui na minha casa me visitando, no meu quarto, ele acordou de madrugada, com meus gritos inflamados, abraçado com minha esposa, com meu filho Gabriel, e eu gritava com todas as forças da minha alma, e eu dizia: Senhor, o Senhor restaurou minha casa, onde havia vergonha, onde havia decepção, Senhor, onde havia tristeza, o Senhor renovou tudo, o Senhor fincou sua bandeira na frente da minha casa, e essa casa é tua, meu filho, é teu, minha esposa, é tua, bendito seja o nome do Senhor. E pastor, eu tenho que lhe dizer, eu glorifico a Deus, porque Satanás ficou feito uma barata tonta, rodando de um lado para o outro, sem entender o que estava acontecendo, porque ele queria que eu me matasse, e muitas vezes eu quis tirar a minha vida quando eu estava lá no auge desse sofrimento. Eu pensei em tirar minha vida porque eu não suportava vergonha, eu não suportava a ideia de nunca mais ser um
um servo de Deus que pudesse influenciar e alcançar tantas pessoas como quando eu estava no ministério eu fazia pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, eu me alegrava tanto ao ver as famílias restauradas, eu visitava as famílias e via as pessoas se reconectando, os lares sendo novamente refeitos. Senhor, por quê, Pai? Eu não quero viver assim para sempre. Então, independente de estar trabalhando para a obra e recebendo da obra, Senhor, me ajude, eu preciso continuar esse ministério. E Deus fez isso, pastor. Deus fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai fazer com todos. Muitos se perderão, literalmente, nesses queridos. Muitos pastores estão entregando a credencial, dispensando seu ministério por outras coisas e vão, infelizmente, perder o ministério e alguns perdem a própria salvação. Vendo o pastor Simei falar, queridos, e por que a gente está tratando esse assunto, é porque, assim, isso é muito lindo, né? Ali mais numa visão, viu pessoas de branco com uma borda azul na sua roupa. Ela perguntou assim, quem são aqueles que têm roupa branca e borda azul? Aí hoje respondeu, são aqueles que passaram pela grande tribulação. Sabe onde Jesus vai morar, irmãos? Sabe onde Deus vai morar? Sabe onde o Espírito Santo terminantemente vai morar? No planetinha pecador que foi restaurado. Isso me diz muito a respeito de como Deus encara os restaurados. Verdade, pastor. Deus podia morar em qualquer lugar, queridos, mas ele vai morar neste planeta. Pecador e restaurado. Isso me diz muito sobre Deus. Me diz muito como a gente deve encarar pessoas que caíram e foram reerguidas. O pastor Simei, ele não pode ser pastor adventista do sétimo dia como eu sou, pelo que aconteceu na vida dele. É assim que a igreja trabalha esse aspecto. Por que continuou chamando o Simei de pastor? É porque, assim, amado, não contrariando absolutamente nada do que nós cremos, esse PR do Simei, não é que ele vai fundar uma nova igreja, que ele vai ser pastor de uma outra denominação, que ele vai ter nada disso. Pastor Simei continua sendo adventista do sétimo dia. E ele sabe como as coisas funcionam dentro da instituição. Mas esse PR, queridos, acompanha a restauração desse moço. É o do chamado dele que ele nunca perdeu. É o do chamado dele que ele nunca perdeu. Perdeu o ministério. Perdeu. Pastor Simei não é um pastor como eu sou pastor. Ligado à instituição, eu recebo da instituição. Eu presto relatórios para a instituição. Sou funcionário da instituição. Aconteceram coisas na vida dele que desconectou isso. E estava perdido, queridos. O pastor Simei estava perdido em trevas. Deus restaurou a vida desse ministro, desse homem, restaurou sua família, preservou o seu chamado. Diferentemente de hoje, pastores como o pastor Simei, que passaram por isso no passado, eles são rebatizados, voltam a ser anciãos da igreja, voltam a ser pregadores na igreja, voltam a ser líderes na igreja, aqueles que mantêm o chamado. Você vai encontrar alguns por aí, certo, pastor Simei? Perfeito. Nós tivemos recentemente o pastor Rodrigo Silva. O pastor Rodrigo Silva, ele não é pastor como o pastor Simei não é. Aconteceram algumas coisas na vida do pastor Rodrigo Silva que ele também saiu do ministério. Mas é um cara de uma mente extraordinária, que reorganizou a sua vida e está oferecendo os seus dons e talentos para a igreja com muita qualidade e muita eficiência, e glória a Deus por isso. Amém. E que seja assim, queridos. Nós não queremos que ninguém caia, mas que seja assim, restaurado todo aquele que cair. Amém. Então, Pastor Simei? Pastor Wagner? Sim, pastor Wagner. O Gabriel mandou avisar que já acordou, que você também pode gritar à vontade. eu acho que o senhor já acordou o seu filho, amado. E que privilégio ter Gabriel para acordar na madrugada, não? Pastor, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa muito impetuosa, né? Muito intensa. Mas tudo que eu vivi na minha vida, no que diz respeito à minha queda, quando eu vivenciei a restauração do Espírito na minha vida, eu fui percebendo a covardia com que Satanás trabalha, a covardia. Foi ficando mais claro para mim a maldade do coração de Satanás. O quanto ele é totalmente fora de qualquer coisa que se possa chamar de boa.
E, ultimamente, eu tenho usado uma expressão que algumas pessoas até ficam um pouco assustadas quando eu falo. No último dia que eu preguei, foi sábado retrasado, na igreja da freguesia do Ó, e eu disse que pedi a Deus que me fizesse um pregador violento. E essa expressão, ela tem me acompanhado de forma natural, porque quando eu falo de ser um pregador violento, é porque existem verdades que precisam ser ditas de forma tão intensa que pareça, como é que eu posso dizer? Que pareça que Deus está falando com toda a intensidade do seu coração. É como se fosse aquele grito de Joel lá. Voz de rebate no meu santo monte. A expressão ali, está até na mensagem que eu tinha preparado para hoje. A expressão ali, que eu também falei na última mensagem, o original refere-se a uma expressão muito maior do que um simples grito. Diz que é um grito de ferir os ouvidos. Que é preciso ser dado um grito que as pessoas finalmente escutem. Então, talvez por isso que quando eu estou pregando, às vezes toma conta de mim essa revolta contra esse mundo de pecado, que fez com que eu colocasse em risco a minha família, que eu colocasse em risco a minha igreja, a minha própria vida. Isso me revoltou tanto, pastor, me revoltou tanto que hoje eu me considero um pregador revoltado. Mas revoltado com o pecado, revoltado com a covardia, revoltado com a apatia que os efeitos daquilo que Satanás faz promovem na vida da gente. Por que a gente fica tão apático e tão duro à voz do Espírito Santo? Isso me revoltou muito. Me revoltou muito. E hoje, quando eu prego, eu posso dizer que realmente sou um pregador revoltado, mas eu tenho certeza que os irmãos entenderam a minha expressão. Um pregador revoltado e violento. Eu acho que João Batista era um desses. Um desses que era revoltado contra o pecado, não contra as pessoas, né? Não contra a igreja. Não, mas revoltado contra a malignidade do pecado, sabe? A nossa mensagem, pastor Silvio, eu estava até conversando com Leni, que é uma colaboradora dessa sala, quem eu amo muito, que a nossa mensagem pode e deve ser forte, mas não deve ser refratária. Uhum. É porque uma coisa é você ser forte, violento na sua expressão, não quer dizer que você vai subir em cima do ser humano e esmurrar a cara dele. Não, é que a mensagem é forte, é virulenta, né? É isso que quer dizer, não é nada que acrescenta. Exatamente. E aí eu estava explicando para a Leni que nós temos que ter a mensagem forte, dizer a verdade, mas isso não pode ser refratário. Mas que a nossa mensagem, por exemplo, pastor Gilson, que pregou para a gente aqui da União, no primeiro sermão dele, que ele disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, esse negócio de que não existe placa de igreja, existe placa de igreja sim, esse negócio de que não tem uma igreja verdadeira, tem uma igreja verdadeira sim, e essa igreja verdadeira é a igreja adventista do 7º dia. Essa é uma mensagem violenta. Pois é. É isso, né, pastor? Exatamente. Dita num contexto adequado, da forma adequada, num tempo adequado, sacudiu e muita manguinha madura que estava pronta caiu, tomando a decisão de aceitar essa igreja verdadeira. É isso que o pastor Simei está dizendo. A sala 57, que ela não tem autoridade, nem pretende ter, de devolver o ministério adventista no formato institucional ao pastor Simei, porque a gente nem tem a pretensão e nem deve fazer isso. Mas a gente celebra, querido, sabe o quê? A renovação espiritual de alguém que estava morto e reviveu. E que com a tecnologia vai usar os seus dons e talentos para continuar abençoando pessoas de uma forma extraordinária. No ministério agora, voluntário. Voluntário significa não dependente da instituição adventista financeiramente, não com o PR do pastor adventista na ativa ligado à instituição, mas de alguém voluntário que ama Jesus Cristo, ama a igreja adventista do 7º dia, foi perdoado, foi restaurado e que não perdeu o seu chamado e que deseja pregar o evangelho até que Jesus volte. Hoje a internet lhe dá condições de fazer só isso. Antes não era assim, mas agora é. Então o pastor Simei tem um canal e esse canal foi monetizado. Significa que ele entrou em parceria com o YouTube e à medida que o canal do pastor Simei crescer, os valores financeiros, a partir das suas inserções na internet, repetição de conteúdo, ele ganhará recursos que possibilitarão que o pastor Simei continue vivendo, pregando o evangelho com o seu chamado. Na realidade, pastor, só lhe interrompendo, me perdoe, quando eu fui para o ministério, quando eu fui fazer teologia,
o meu sonho era viver única e exclusivamente da obra de Deus. Eu queria trabalhar para Deus 24 horas. E eu estava incomodado com isso, porque mesmo servindo as igrejas e testemunhando em encontro de casais, pregando para famílias, mesmo fazendo isso, eu ainda dividia o meu tempo. E quando eu falava para Deus, Senhor, restitui meu ministério, eu dizia para Deus, Senhor, eu quero voltar a trabalhar para Ti, sabendo que eu não iria voltar a ser pastor da instituição, mas eu queria trabalhar para Deus 24 horas por dia. Eu queria estar envolvido novamente com isso. Isso tem a ver com e aí chamado. A questão do... Isso tem a ver com chamado, filho. Isso, tem a ver com chamado, que você não perdeu esse chamado. Isso. E aí eu não sabia como isso poderia ser possível, porque se um pastor que sai da obra hoje pensa nisso, Senhor, eu quero de volta o ministério, eu quero... Ele vai orar, e se ele estiver pensando em voltar para a igreja para ser pastor, ele vai ficar sem... Para ser pastor da instituição, ele vai ficar sem uma resposta negativa. E ele não vai se recuperar daquilo. Mas eu não queria voltar a ser pastor da instituição. Eu queria voltar simplesmente a pastorear ovelhas, abençoar pessoas com a palavra de Deus. Tem pessoas que ligam para mim 3 vezes por semana. Uma irmã que chora todas as vezes que liga, pedindo aconselhamento. Hoje eu realizo um trabalho que eu considero parte do meu ministério, que é atender pessoas junto com a minha esposa, porque eu sou analista e a minha esposa é terapeuta de família. Então, hoje, tudo que eu faço é atender famílias à noite e durante o dia todo eu trabalho produzindo conteúdos para o canal. Então, hoje, sim, eu posso dizer que voltei ao ministério, deixei tudo que fazia e hoje eu estou fazendo somente o trabalho de Deus. O canal, ele ainda é pequeno, ele não me dá o suficiente para pagar todas as minhas contas, mas o meu, junto com o da minha esposa, que trabalha atendendo pessoas junto comigo à noite e também é assistente social da ADRA, aqui em Engenheiro Coelho, faz um trabalho lindo com crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, são crianças que algumas vezes sofreram abusos e vivem num ambiente perigoso e ficam no contraturno da escola, elas vão para a ADRA. Quanto mais tempo fora do ambiente perigoso delas, melhor. Então, é um trabalho lindo que ela realiza. Então, junto com ela, a gente consegue pagar nossas despesas e sobreviver. Então, hoje, apesar de ter uma vida bem humilde, eu louvo a Deus demais, porque Deus me deu através do canal e através desse trabalho que eu realizo, voluntariamente com a minha esposa, porque a gente não atende só pessoas que podem pagar, a gente, como a minha irmã Verinha, que me inspirou no seu ministério, a gente também atende pessoas que têm dificuldades financeiras. Então, através desse trabalho que a gente está fazendo, Deus cumpriu a promessa que havia feito para mim através do Espírito Santo, de me recolocar nesse trabalho. E hoje, além de fazer isso, eu sirvo a igreja nos finais de semana, atendo as igrejas que me convidam, viajo para onde sou convidado. Eu queria até dizer, pastor, que eu pretendia fazer uma surpresa para o senhor, quando o senhor viesse aqui para Hortolândia, eu ia aparecer de supetão lá, para lhe dar um abraço. Mas, quando você falou que vai ser complicada a situação, eu tenho que declarar que eu estou lá e eu quero meu convite. Tá certo? Porque eu não vou ficar de fora, é muito perto aqui de mim, vou fazer uma viagenzinha para chegar, mas vou, com certeza. Não vou perder essa oportunidade de lhe dar um abraço, meu querido. Olha, eu já estou sentindo esse abraço, entendeu? Também. Eu estou sentindo, quero muito te dar esse abraço. Eu também, amigo, eu também. Pode ter certeza disso. Queridos, isto dito, eu vou trazer agora o testemunho de hoje, coisa bonita, né, queridos? A restauração de uma família, a manutenção de um chamado, a noção de perder algo importante, mas a noção de que Deus restituiu de forma importante, não com as mesmas configurações e características, porque não pode ser assim, mas de outra maneira totalmente viável. Quando ele diz assim, eu quero voltar a pastorear a igreja como um ancião pastoreia, como você pastoreia, como todo membro de adventista é chamado ao pastoreio, agora de forma voluntária. De forma voluntária. Deus vai usar esse moço, já tem usado, para a glória dele, e isso para mim tem um valor absolutamente gigantesco. Pastor, eu quero pontuar mais uma coisinha e vou orar. O senhor traga a mensagem, viu, pastor? Que a gente só inverteu. Hoje o testemunho foi primeiro e a mensagem vai depois. Tá bom? Não se preocupe. Eu quero pontuar apenas mais uma coisa e esclarecer algo importante. Queridos, o movimento da Sala 57, ele está num estágio gigantesco, assim, um negócio que tem alcançado muitos lugares, o Brasil quase todo, o mundo fora. E é muito comum, eu tenho recebido propostas, pessoas que entram em contato comigo, porque, veja, você ter 20 mil pessoas todo dia quase ouvindo você. É uma extensão de quase 70, 80 mil pessoas vendo este conteúdo diuturnamente. Esse é um lugar aprazível e interessante para pessoas oportunistas. E vou contar para vocês, não vou citar nenhum nome, aparecem pessoas oportunistas. Aparecem. Eu tenho pedido a Deus, queridos, primeiro, que eu não seja oportunista. Que eu não queira nada, projeção do nome, a fama do mundo, porque o pastor Gondim me ensinou que existe uma fama do servo de Deus. Jesus, onde ia, a fama dele o acompanhava.
E esta fama é para ressaltar e enaltecer e expandir o reino de Deus. Não é a fama da luz incidindo sobre mim, da estrela, nada disso. Eu pretendo não ser nenhum oportunista para me projetar, para querer ficar conhecido, depois daqui ser um departamental. Queridos, esquece isso. Esquece isso. Esquece. Eu tenho dito que, se me permitisse, o lugar que eu quero ficar é aqui, ó, nesse sofá, e falando com você. Isso. Meu coração está nesse negócio. Então, que eu não seja oportunista. Que você que está na sala não queira nenhum oportunismo nisso aqui. Não queira se dar bem, viu, querido? Não queira se dar bem em absolutamente nada do que essa sala oferece. Isso aqui é santo e sagrado. Como o altar como o santo dos santos, como a igreja quando Moisés foi entrar, eu disse isso aqui como a igreja é sagrada, como o ministério é sagrado, como a palavra é sagrada. Nós não podemos tocar no que é santo desta maneira. Então, eu quero ser o primeiro a não ser oportunista. E quero que o Espírito Santo me dê condições de identificar aqueles que pretendem ser. De ser utilizados nessa sala para qualquer tipo de projeção que não seja Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, salvação de almas e expansão do reino. Nós estamos interessados nisso. Se você vir para cá, venha com esse mesmo coração. Dentro desse contexto que eu estou te falando, nós estamos, assim, com absoluto cuidado em fazer o que eu fiz hoje. Porque o pastor Simei, ele é um braço extensivo da sala 57. Hoje à noite, às 8 horas, ele vai colocar um link, nós vamos colocar o link na rede de moderadores da sala e vamos distribuir esse link. Nossa intenção é que todos que receberem, como recebe o link da sala, estejam no canal do pastor Simei, e lá ele vai fazer uma oração, vai fazer uma reunião de oração e vai pregar a palavra sobre o Espírito Santo com pessoas da sala, alinhadas absolutamente ao conteúdo da sala. Nós já conversamos sobre isso. Esta escolha era minuciosamente calculada, estudada, e não será dada a qualquer pessoa. Não será dada a qualquer pessoa. Como também a retransmissão desta reunião em outros canais. Tem gente fazendo isso? Tem. Mas não é com a nossa autorização. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque um movimento como esse precisa ser estudado todo dia. Eu oro todo dia por isso com um grupo de pessoas que me acompanham para manter esse movimento. Nós temos que avaliar suas características, suas inclinações, quais as próximas ações para esse movimento se perpetuar. Então, uma das condições para que a gente tenha real avaliação do que está acontecendo é que a transmissão deste conteúdo permaneça única e exclusivamente neste canal. E eu vou explicar por quê. Não existe necessidade de retransmitir este conteúdo em outro canal. Porque aqui cabem todas as pessoas. Aí você vai dizer assim, mas pastor, não é egoísmo? Não, não é egoísmo, é porque eu preciso avaliar crescimento, inclinações, situações, para não perder o controle. Se eu tiver 50 retransmissões deste conteúdo, eu não vou saber quantas pessoas tem, elas não serão atendidas, não farão parte de uma rede de moderadores, entende? Eu desconecto. Toda pessoa que participar do movimento numa retransmissão não será acompanhado devidamente. Eu desconecto o movimento. Já que o YouTube permite a adesão de pessoas infinitamente, eu oro para que a gente permaneça no propósito de estar aqui, trazer o máximo para cá e daqui, ir para as igrejas e lugares nas casas das pessoas. Então, uma retransmissão da sala, ela terá que ser também programada, calculada, orientada, para que a gente não perca o foco. Canais que serão disponibilizados aqui, esses canais serão de pastores que estão aposentados, que têm ministérios posterior ao seu trabalho, e que deverão continuar seu trabalho de pregação, e colocar esses canais aqui vai impulsionar o trabalho desses pastores. Nós da Ativa, queridos, nós não temos muito tempo para isso, em outros horários, né? Na madrugada, Deus decidiu levantar esse movimento com pastores na Ativa, e é absolutamente possível, exatamente pela característica do horário. Tendo dito isto, obrigado pelo testemunho, viu, amado? É uma bênção tê-lo aqui conosco, restaurado e salvando almas para Jesus. Amém. Vou convidar... Oi, pois não. Termine, depois eu falo. Vou convidar seu irmão para orar conosco. Opa, joia. Pastor Gondim, ore aí pelo seu irmão querido, ele vai trazer a mensagem para a gente agora. Oremos. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade linda
profunda e tremendamente significativa para todos nós. Imploramos que todos que nos ouvem nessa hora e participam dessa experiência sejam também tocados pelo Espírito Santo e, de alguma maneira, sintam-se mais acrescidos do teu amor, da tua graça, da tua salvação. Nesse momento, agora, imploramos a tua mão sobre o Semei, tocando-lhe os lábios e o coração com as brasas vivas do teu altar. Que ele fale aquilo que queres que ele fale. Que nós sejamos transformados, mudados, aperfeiçoados na vida, na relação com nossos, na relação com os outros, a comunidade, o mundo no qual estamos inseridos, e que a nossa proximidade contigo seja cada vez mais ampliada, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Semei, isso aconteceu com você. Isso, pastor. Isso está acontecendo com você todos os dias. Quem vai pregar aqui nessa sala hoje, amigo, é alguém que estava morto e reviveu. E toda a glória seja dada ao nosso grande e bondoso Deus. Amém. Deus te use. Amo você, viu, amigo? Também te amo demais, pastor. Fundo do coração. Amo você. Deus te use aí, viu, querido? Amém, amém. Muito bem, queridos irmãos. Vamos à mensagem. Eu nem esperava que o pastor ainda passasse esse vídeo aí do Vale dos Ossos Secos, mas que bom que ele passou, porque eu tenho uma experiência pessoal com Ezequiel 37, e antes de ser pastor, antes de ir para o colégio, antes de estudar... Aquele filme é muito alto, né? Microfones abertos aí, Joia. E aí, pastor? Antes de ir para o colégio, na minha experiência com Deus, um dia, pastor Wagner e todos os irmãos aqui presentes, eu estava orando no meu quarto, sozinho. E eu acho que acontece com alguns de vocês, já aconteceu. Quem costuma orar debruçado sobre a cama, principalmente quando está cansado, às vezes adormece, e acorda de novo, volta a orar, adormece. Eu estava orando um dia e acabei adormecendo e tendo um sonho. E nesse sonho, o que acontecia? Eu via uma rocha muito grande à minha frente, do lado da rocha, uma poça de lama, dentro dessa poça de lama, um esqueleto humano. E eu ficava olhando para aquilo sem entender, de repente chegava alguém que eu entendia ser Jesus, com aquelas vestes brancas, mas ele estava de costas para mim, eu não via o seu rosto, e ele passava, pegava esses ossos humanos e colocava sobre a rocha. E quando ele colocou sobre a rocha, ele começou a tirar a lama do esqueleto, tirar a lama, limpar o esqueleto, e de repente eu começava a perceber que aquele esqueleto estava sendo moldado para ser novamente uma pessoa, como se fosse uma espécie de ressurreição. Ezequiel 37 aponta para essa promessa também da ressurreição. Deus prometendo trazer de volta a vida ao seu povo. Aí eu tive esse sonho e passei 3 dias pensando nele. Por que será que eu tive aquele sonho? Será que tem algum significado? Não falei para ninguém, mas ao 3º dia, fui visitar minha mãe e conversando com ela eu disse: mãe, eu tive um sonho estranho. Eu era muito jovem ainda, recém-casado, e eu costumava falar muito com a minha mãe sobre a minha vida espiritual, minha relação com Deus, e eu disse para ela, estava orando, acabei adormecendo e sonhando com isso. Será que Deus quis me dizer alguma coisa ou foi um sonho qualquer? Aí a minha mãe disse: olha, não sei se Deus está querendo lhe dizer alguma coisa, mas existe um texto da Bíblia que muito se parece com o sonho que você teve, Ezequiel 37. Como eu era jovem, eu já tinha lido Ezequiel 37, mas eu não lembrava muito bem da história como ela realmente era. E aí eu fui até Ezequiel 37, me apaixonei por esse capítulo de Ezequiel, e comecei a pensar, meu Deus, o Senhor deve estar falando alguma coisa através desse sonho. A minha mãe disse rapidamente, como ela sabia que eu pregava nas igrejas por onde eu passava, ela disse assim para mim: meu filho, talvez Deus queira que você fale mais sobre o derramamento do Espírito Santo. Você anda em tantas igrejas aí pregando, fale mais sobre isso. Fale sobre essa restauração que o Espírito Santo pode promover. E eu pensei sobre aquilo muitos dias, orei a Deus. E Deus colocou no meu coração esse desejo, pastor, de pregar sobre o Espírito Santo. Passei uma parte da minha vida, da minha juventude, depois que eu me casei principalmente, pregando em todas as igrejas por onde ia. Eu trabalhava com música, então cantava solo, cantava com grupo musicais. E todas as vezes que a gente viajava para cantar, o diretor do musicais sempre pedia para que eu pregasse, e o sermão era sempre esse, o derramamento do Espírito Santo, e o texto base era Ezequiel 37. Alguns anos depois, e vocês já sabem, não vou me demorar nessa parte, nós passamos por todo esse processo de destruição e restauração, reconstrução da vida. Aí eu recebi, quando eu estava no auge da minha angústia, quando Deus estava começando a restaurar minha vida, eu recebi um telefonema de um sobrinho,
meu sobrinho Tiago, que morava na Bélgica nessa época, e ele ligou para mim, aos prantos, chorando muito, e disse: tio, eu tive um sonho. E eu tive um sonho, não, perdão. Eu tive uma impressão do Espírito sobre a minha mente, muito forte, e eu preciso lhe falar. Eu disse: pode falar, meu filho. E ele demorou-se um pouco, estava muito emocionado. Quando ele conseguiu respirar, ele contou para mim que também estava orando, e sentiu no coração que Deus queria que ele dissesse para mim o seguinte, irmãos: olha só, tio, Deus mandou te dizer que aquele sermão que você fazia no passado, do Vale de Ossos Secos, que prometia a restauração da vida cristã, através do derramamento do Espírito Santo, é isso que Deus vai fazer na tua vida, tio. Ele falou para mim isso, e eu fiquei assim, chocado com aquilo, e pensando: meu Deus, na situação que eu estou, é praticamente impossível que esse tipo de restauração aconteça. Para resumir, como vocês já ouviram no testemunho, o Espírito Santo me abraçou de tal forma que todos aqueles muros destruídos, os portões quebrados, igual Jerusalém, que foi invadida, derrubada, queimada, todos aqueles portões da minha vida e aqueles muros começaram a ser reconstruídos, tijolo por tijolo, pela pessoa do Espírito Santo. E para fazer o quê? Para continuar o ministério que Deus havia posto em meu coração e que da boca da minha mãe eu tinha ouvido, ainda não era pastor, nem sonhava em ser. Minha mãe dizia: fale mais a respeito do derramamento do Espírito Santo. Muito bem, eu seria o primeiro a sofrer os efeitos poderosos da regeneração que o Espírito Santo promove, dessa regeneração dolorosa, sofrida, expressa aqui muitas vezes pelo pastor Wagner, quando diz que o Espírito Santo nos amassa, como o pastor Moreira, que diz que o vaso quebra nas mãos do oleiro. Tudo isso acontecendo na minha vida, eu fui o primeiro a sofrer os efeitos dessa dor, santa dor, promovida pela pessoa do Espírito Santo. E eu resolvi falar, meus irmãos, sobre esta promessa maravilhosa do derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos que temos a promessa diária do derramamento do Espírito Santo através da chuva temporã, mas também temos uma promessa linda, pela qual eu oro todos os dias para que Deus realize na minha vida e na vida da minha família e da minha igreja, que é o alto clamor, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude. E Ellen White diz que ninguém precisa esperar um tempo no futuro para clamar pela chuva serôdia. É lindo quando ela fala isso. Nós podemos clamar pela chuva serôdia. Ela não está dizendo que a chuva serôdia vai acontecer agora, nesse momento, porque eu estou clamando por ela. Não. Pelo que nós temos estudado, e nós vamos ver agora nessa mensagem, Deus tem um tempo certo para a chuva serôdia. Deus tem uma hora certa para fazer acontecer essa chuva da plenitude do Espírito. Mas Ellen White deixa claro que nós devemos, desde agora, pedir, não esperar, mas pedir agora. O momento é agora de clamar pelo derramamento da chuva serôdia, para que venha o alto clamor, para que venha o refrigério pela presença do Senhor, para que o mundo ouça essa última voz. A última voz é o tema dessa mensagem, e a tese é: antes que Cristo venha, ele virá. Mas como assim, pastor? Quem não se preparar para a vinda do Espírito, não estará preparado para a vinda de Cristo. É um princípio bem estranho da teologia que o pastor Milton Torres falou para a gente há muitos anos atrás, que ele chama de princípio apotelesmático. Onde é que a gente encontra um princípio apotelesmático nesse texto aqui? Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Agora, na dispensação do Espírito, essa promessa se repete, mas de forma inversa. Como? O Espírito agora é quem diz, no seu tempo presente: se eu não vier, o Salvador não virá. Então, é necessário que o Espírito venha sobre a igreja antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Há uma tendência natural de que a gente sempre pregue e a gente sempre fale a respeito da preparação para a volta de Jesus. Mas, na realidade, queridos, a nossa preparação deve ter como foco, como objetivo principal, o recebimento da pessoa do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, para que ele promova em nós todas as correções necessárias e os preparos necessários na nossa vida individual e na nossa igreja, para que Jesus possa vir. É aquele mesmo Espírito que tomou João, que anunciou a vinda do Salvador do mundo. Aquele que anunciava a vinda do Salvador do mundo. Esse mesmo Espírito agora deve tomar a igreja para que, como João Batista, possamos anunciar novamente a vinda do Salvador do mundo, a sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 18, verso 1. Está escrito: passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu resplendor. Há muitos teólogos aí, estudiosos da Bíblia, que apontam
diretamente para esse anjo como a pessoa do Espírito Santo. Assim como Jesus é visto muitas vezes na Bíblia como arcanjo, como anjo do Senhor, aqui também, nessa expressão apocalíptica de João, o Espírito Santo aparece de forma muito clara como aquela pessoa da Trindade que vai iluminar a terra. É sob sua influência, é sob seu poder que a igreja, o povo de Deus, irá cumprir esse propósito estabelecido por Deus de incendiar o mundo inteiro, de fazer com que a influência do Espírito vá de um canto a outro do planeta. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14. Eu quero ler os versos, a partir do verso 6. Que mensagem é essa que o Espírito Santo precisa colocar nas nossas mãos para que possamos anunciar ao mundo? É uma mensagem específica, uma mensagem recortada. Deus determinou que pregação eu tenho que fazer sobre a influência direta e a plenitude do Espírito Santo. Que pregação é essa? Que mensagem é essa? Para que o Espírito Santo venha, nós precisamos também estar conscientes de que tipo de mensagem o Senhor quer que nós preguemos. Qual é a mensagem? Isso é Apocalipse 14, versos 6 a 10. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem o seu nome, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo, então, se seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, e aquela que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo, então, os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa e na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Aí eu retomo um pouquinho aquela parte do nosso testemunho, quando a gente fala da pregação violenta, da pregação revoltada. Chegou um momento em que Deus precisa de um grupo de pessoas no mundo que estejam revoltados com o pecado, que não aguentem mais o pecado, que não suportem mais o pecado, que saibam quão doloroso é o pecado, quão terrível é o pecado, e em revolta contra este pecado se posicionem firmemente com uma mensagem que é tremendamente dura, como essa, que diz: quem não se enquadrar nesse período de juízo, beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Não é fácil pregar uma mensagem dura como esta, queridos. Então, a última voz a qual Deus se refere em sua palavra a ser pregada ao mundo está em Apocalipse 14, nesse texto que nós acabamos de ver. Essa é a mensagem que precisa ser pregada, a tríplice mensagem angélica. Esta é a última voz, a voz mais clara que o mundo poderá ouvir. Ninguém terá dúvida a respeito do conteúdo dessa mensagem, porque não pregaremos sobre a influência dos nossos defeitos, destituídos da inspiração, da iluminação do Espírito. Pelo contrário, sobre a influência da chuva serôdia, pregaremos cheios do poder, totalmente capacitados a deixar claro o assim diz o Senhor. Essa é uma mensagem tão impactante, queridos, que só poderá ser pregada com poder pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que tantos afirmam que esse anjo é a pessoa do Espírito Santo. Uma mensagem que requer poder, é uma mensagem que requer amabilidade e uma mensagem que requer autoridade. Olha que combinação complicada. Você precisa falar com poder, autoridade, mas precisa ter amabilidade. Essas são características da pessoa do Espírito Santo. Então, esse alto clamor, essa última voz, só poderá ser ouvida pelo mundo da forma que precisa ser ouvida, adaptada para os ouvidos humanos, através da influência direta do Espírito Santo. Pois trata-se de uma mensagem que causará muitas dores, queridos. Dores mesmo, decepções, revolta, rupturas, e em muitos casos, solidão e angústia. Quando Jesus diz lá em Lucas: eis que vim para lançar fogo sobre a terra, e quem me dera já estivesse ardendo, o contexto direto é, ele diz: não vim trazer paz, mas espada. Você vai ver no decorrer do capítulo que Jesus está se referindo às dissensões e aos problemas que começariam a acontecer com as pessoas que tomariam o evangelho em suas mãos. Vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, os vossos inimigos serão da vossa própria casa. E Jesus disse: eu queria que isso já estivesse acontecendo. Mas Jesus também diz, queridos, comentário bíblico na Bíblia de Andrews, diz que esse texto também se refere ao Espírito Santo que estará incendiando a terra. Não se refere apenas a esses conflitos internos por causa do Evangelho, mas se refere também ao Espírito Santo rodeando, queimando a terra inteira por sua influência.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem, queridos, ela precisará alcançar 7,5 bilhões de pessoas em poucos dias. Teremos poucos dias com uma mensagem extremamente poderosa, difícil de ser pregada, e 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas precisando ouvir essa mensagem. Uma pregação, um evangelho que só poderá alcançar o mundo pela influência e poder do Espírito Santo. A expressão alto clamor, ela já indica a sua importância e abrangência. Como eu falei aí no testemunho, o alto clamor é aquela voz que Joel retrata ao falar do alto clamor, daquele chamado que se deve dar no alto do monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, dar voz de rebate no alto do monte. Essa é a plenitude do poder de Deus. É gritar de forma espiritual até ferir os ouvidos. Todos ouvirão. Todos precisarão entender essa mensagem. Por isso ela precisa ser pregada com força, cheia de valor, cheia de foco, diretamente no coração do homem, para que ele não tenha desculpas a respeito do que o Senhor exige. Muito bem, queridos. Um grito de ferir os ouvidos. Eu comparo esse movimento profético, meus queridos irmãos, com um momento singular para o povo de Israel. Aquele momento lá em Deuteronômio, no capítulo 2, se você quiser depois conferir no verso de 1 a 3, já estavam prestes a chegar em Canaã, já estavam muito perto da cidade. Olha a nossa situação agora, pertinho de vermos o Senhor Jesus. O povo de Israel também chegou nesse ponto, de entrar na terra de Canaã. Estava muito perto, queridos. Mas lá em Deuteronômio diz que o povo de Israel estava rodeando a montanha de Seir. Por muitos dias rodeando a montanha de Seir. Então Deus chama Moisés e diz assim, olha, chega de andar em círculos, virai-vos para o norte. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Me parece que a chuva serôdia é nada mais, nada menos que a voz de Deus dizendo ao seu povo, o atual Israel de Deus, para de andar em círculos, igreja, chega de fazer um trabalho que parece que, quando a gente ganha uma alma, 3 saem pela porta dos fundos. Para de fazer esse trabalho que não está rendendo aquilo que eu espero que renda. Virai-vos para o norte, vocês estão andando em círculos. Precisamos nos entregar a um trabalho, precisamos nos comprometer com um evangelho que é pregado pelo anjo de Apocalipse, o Espírito Santo, aquele que vai iluminar a terra toda com a sua glória. Somente desta forma a igreja vai tomar novamente o rumo da Canaã celestial. Virai-vos para o norte, diz o Senhor. É a voz do Espírito, é a influência do Espírito, é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, se consolidando. Pessoas estão se deparando com essa mensagem, querido. E essa mensagem, como eu disse no início, é uma mensagem dura, difícil, que causa rupturas. Uma pessoa essa semana me perguntou lá no canal, depois de um vídeo postado a respeito da classificação, dos detalhes a respeito de quem é Roma Papal, e desse apelo para a santificação de um domingo, para a separação de um domingo climático que proteja a terra, mas dentro de um padrão religioso. Recentemente o Papa, falando a respeito desse domingo climático, ele disse que o descanso dominical deve ser um descanso que aponte para a não produção de coisas, para que a indústria pare, para que não se compre e nem se venda. Olha que expressão curiosa, né? Que expressão curiosa. Pois o Papa Francisco falou exatamente dessa forma. Aí depois de assistir este vídeo, uma pessoa escreveu para mim dizendo assim, olha que coisa, irmãos, chega a doer, partiu o coração. Essa pessoa diz assim, então eu fui enganada por toda a minha vida, durante todos esses anos. Você percebe? Eu fui enganada toda a minha vida durante todos esses anos. E eu acabei tendo que contar para ela, de forma particular, a história da minha família, que minha mãe era católica no início, todos nós seguimos os padrões da minha mãe, mas que por si só, estudando a palavra, ela encontrou-se pela influência do Espírito Santo com a verdade. Foi dolorido, foi complicado para a família, mas todos foram conduzidos a Cristo com base no assim diz o Senhor. Uma outra pessoa escreveu para mim dizendo assim, eu não sei o que fazer, sou assembleísta, estou convencida da verdade de Deus, sei que o sábado do Senhor é vigente, precisa ser guardado, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu preciso pregar isso para minha família, eu preciso falar isso para a minha igreja. Aí eu fiquei imaginando, esse é o fogo que Jesus falou lá em Lucas. Quantos desafios essa pessoa não terá ao falar para a família de outra religião que ela encontrou nas Sagradas Escrituras a verdade a respeito de temas que para eles são extremamente polêmicos. Quantas rupturas, quantos problemas isso pode gerar. É uma mensagem tão complicada de ser pregada que homem nenhum poderá pregar sem a influência do Espírito Santo. E os que assim ousarem fazer não colherão aqueles frutos sagrados que o Senhor prometeu. Precisamos da unção do Espírito, irmãos. Precisamos da unção diária e precisamos da plenitude. Precisamos nos tornarmos a última voz, aquelas bocas que serão usadas para que a voz do Espírito seja ouvida. O que Ellen White diz a respeito de tudo isso, queridos? Quando o Espírito Santo vier,
Qual será a sua função? O que ele vai fazer? Quando ele vai vir? Nós não podemos trabalhar aqui com datas, nós não podemos trabalhar aqui com dias, não. Mas Ellen White nos deu sinais de em que período profético isso vai acontecer. Ela disse lá no livro de Primeiros Escritos, atentem aí para essa leitura. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Vai pegando aí. Essa concessão especial do Espírito Santo virá com uma função: preparar o povo para as 7 últimas pragas. Um período profético final, bem complicado, e que só poderá ser vivido pelo povo de Deus se estiverem cheios do seu Espírito, em plenitude, com a chuva serôdia. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. O anjo que estava com ela respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Primeiros Escritos, página 271. Queridos, Ellen White viu isso acontecer. Nossa pregação foi mudada. A forma como nós estávamos abordando as 3 mensagens angélicas tinham sofrido uma mudança sensível, vista, percebida. E Ellen White perguntou: o que foi que aconteceu? Por que as pessoas estão pregando dessa forma? O anjo disse: foi a chuva serôdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não para aí, queridos. Para conduzir o povo à decisão, para fazer com que as pessoas saibam exatamente o que estão escolhendo, o Espírito Santo virá num período profético significativo, estratégico. Na realidade, o Espírito Santo virá para fazer com que as pessoas entendam aquela mensagem que foi pregada em Israel. Escolham hoje a quem servir, a Deus ou a Mamon. Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Escolham hoje a quem servir. A mensagem precisa ser muito clara, porque Ellen White também diz em um outro lugar que no fim dos tempos as igrejas serão diluídas no que diz respeito à formação de 2 únicos grandes grupos: os guardadores do sábado e os guardadores do domingo, os que adoram a Deus e os que adoram a besta. E essa será uma decisão que precisará ficar muito clara diante das pessoas. Ou eu escolho o sinal da besta, ou eu escolho o Senhor, o sinal de Deus. Para que isso seja feito, para que essa mensagem seja dada, o Espírito Santo precisa ser o protagonista. Quando a advertência final for dada, diz Ellen White, por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operação prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Percebe? Escolham hoje a quem servir. E como é que Ellen White aponta para esse momento? É como se fosse ali, Moisés diante do faraó apresentando os milagres e os magos, os feiticeiros reproduzindo esses milagres. Só que nesse tempo vai ser diferente, meus queridos. Nesse tempo o poder do Espírito vai se manifestar, como diz a serva do Senhor, de uma forma ainda mais poderosa do que nós vimos no passado. O que foi que nós vimos no passado? Nós vimos no passado a sombra de Pedro curando os enfermos. Nós vimos no passado utensílios pessoais de Paulo sendo apresentado diante dos demônios e os demônios fugindo. Nós vimos no passado pessoas ressuscitando através da voz do povo de Deus, da ordem da voz de Pedro. Nós vimos no passado Filipe sendo arrebatado de uma cidade para outra para pregar o evangelho rapidamente, porque naquele tempo o mundo precisava ser evangelizado. Da mesma forma, numa intensidade ainda maior, nós veremos o povo de Deus de um lado para outro do planeta, de um lugar para outro, atendendo a voz do Espírito Santo, saindo do seu lugar de onde está para lugares que ele não faz nem ideia. E o Espírito Santo vai conduzi-los a este lugar e vai fazer com que eles falem poderosamente. Algumas pessoas terão sonhos e verão você, pastor Wagner. O pastor Wagner chegando diante dessas pessoas e falando uma mensagem poderosíssima, e elas vão ficar com os ouvidos atentos em seus sonhos, mas não compreenderão direito. Aí alguém no sonho aparece e diz assim: olha, quando esta pessoa aparecer, ouve o que ela tem para dizer. De repente, do nada, em algum momento, no supermercado, na rua, no hospital, no velório, aparece o pastor Wagner, e aquela pessoa olha para ele e diz assim: eu vi você em meu sonho. E isso vai acontecer, queridos, em muitos lugares da terra. O povo de Deus, sinais e maravilhas seguirão os crentes. É uma pregação tão poderosa que poderemos nos apoderar daquilo que disse Paulo. A minha pregação para vocês não consiste apenas em palavras, mas em demonstração do poder de Deus. E assim será, porque Deus tem interesse de enfrentar, de confrontar o poder de Satanás para deixar claro para o mundo quem é Deus.
Esse é um momento decisivo para a raça humana. Nós precisamos clamar por essa chuva, nós precisamos pedir que ela venha sobre a igreja. Ele fará, se possível, descer fogo dos céus para competir com os santos, para tirar a atenção dos santos, mas isso não será possível, queridos. Somente aqueles que não se acham inscritos no livro da vida e do Cordeiro serão enganados por essa manifestação falsa do anticristo, do maior de todos os anticristos, que é o próprio Satanás, personificando a imagem de Jesus. A última voz é ouvida no alto clamor, quando se completa a queda de Babilônia. Ellen White também fala sobre isso. Contudo, diz ela, não se pode ainda dizer que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha que coisa. Ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual. E o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8, está ainda no futuro. Percebem? A chuva serôdia virá nesse período, queridos. Neste momento. Já pensou nisso? Quando Babilônia cair definitivamente, ela diz, quando foi imposto à consciência humana a observância de um falso sábado, dar-se-á por esse pecado institucional, esse pecado nacional, global, mundial, dar-se-á a definitiva queda de Babilônia. Quando isso acontece, o Espírito Santo toma o povo de Deus, porque Babilônia extrapolou todos os seus limites. Babilônia chegou ao fim das suas condições. Agora não tem mais jeito. Deus então toma um povo para declarar pelo poder do Espírito Santo, o anjo de Apocalipse, o que está acontecendo, e essa mensagem será pregada de um canto a outro, cheia de sinais e maravilhas ao redor do mundo. Então, para que a gente não esqueça, o Espírito vem para preparar a igreja, para permanecer firme em meio às pragas, a chuva serôdia. A chuva serôdia vem para capacitação evangelística, escatológica, ou seja, a última pregação, a última mensagem, o último sermão que o mundo vai ouvir virá da boca do Espírito Santo através dos servos de Deus. Essa é a última voz. A chuva serôdia vem para chamar seu povo que está em Babilônia. É quando cai Babilônia que Deus diz assim, agora não dá mais. A minha ira vai ser derramada sobre essa instituição, sobre esse sistema religioso. E para que meus filhos que lá estão não sofram, eu preciso chamá-los, eu preciso trazê-los de volta. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos. Porque Deus está dizendo que lá dentro de Babilônia tem um povo querido e amado, sincero, pessoas de todas as denominações do mundo, aquelas pessoas que seguiram inconscientemente os passos de Babilônia, que são filhos de Deus sinceros, que não jamais rejeitarão ouvir a voz de Deus. Essas pessoas serão chamadas no último momento da história da raça humana, na última voz, eles ouvirão a voz do Senhor, sairão de Babilônia e chegarão entre o povo de Deus com um fervor muito maior do que os que ali sempre estiveram. Já pensou? Virão para colocar fogo sobre a terra também, para declarar que Deus é o único Deus, que Ele é o Criador, e que o sinal de Deus é o selo do Espírito Santo, e o dia que comemora o aniversário da criação, o dia que aponta para Deus como Criador. Aquele selo, sim, deve ser colocado sobre a fonte dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Se o alto clamor vem anunciar a queda de Babilônia, então ele também ocorrerá nesse momento, no momento em que Babilônia terá queda completa. Eu vejo esse movimento profético se formando, queridos. Esse é o maior sinal de que estamos próximos dessa promessa. Para vocês terem uma ideia, essa semana eu liguei para um amigo meu, um ex-pastor batista que se converteu à igreja adventista. Um homem de Deus, cheio de poder. E eu disse assim, esse homem com certeza deve fazer parte da sala 57. Porque é um homem de Deus e pessoas de Deus estão na sala 57. Porque na madrugada buscam a presença do Senhor. Na madrugada clamam pelo batismo do Espírito Santo, querem a chuva serôdia. E eu liguei para esse irmão. E conversando com ele, melhor dizendo, mandei mensagem para ele em áudio. E conversando com ele, queridos, tem uma imagem entrando aí na tela, pastor. E conversando com esse meu amigo, o pastor Batista, o pastor Zé Carlos, eu disse assim, pastor, o senhor faz parte da sala 57, sim? E ele disse, não, meu pastor, não faço. Para mim, não tem condição. Eu fiquei pensando, mas será por quê? Sabe por que ele não faz parte, irmão, da sala 57? Escuta aí. Porque de domingo a domingo, tem um grupo de pessoas na cidade de Recife que se reúnem às 3 horas da madrugada para buscar a Deus em oração e promover a oração intercessória. 3 horas da madrugada, de domingo a domingo. A sala 57 é um movimento poderoso, que abrange uma grande quantidade de pessoas. Mas lá fora ainda existem mais 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Tem um grupo de pessoas, irmãos, que estão buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo pela madrugada. E para mim,
particularmente, esse é o maior de todos os sinais de que nós estamos perto de receber a plenitude do Espírito. Que sinal é este? São pessoas se arregimentando em toda parte, buscando a Deus pela madrugada, buscando a Deus, buscando a unção do Espírito Santo para se tornarem mais eficientes, mais úteis na causa do Senhor. Às 3 horas da manhã, irmãos, tem gente orando. Eu vou pregar amanhã em outro grupo, enquanto a sala 57 na terça-feira não funciona, tem um outro grupo que funciona na terça-feira, pela madrugada também, eu estarei pregando lá. É muita gente buscando ao Senhor, louvado seja o seu nome, irmãos. São muitos movimentos de pessoas buscando reavivamento, buscando reforma de vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda-me. Essa é uma preparação profética para o derramamento da chuva cerúlea. Por isso que eu acredito que nós estamos vivendo, sim, nos últimos dias. Eu acredito como nosso presidente mundial, que nós somos a última geração, que o Senhor Jesus está por vir. Eu acredito. E ainda que ele não venha como nos dias da minha vida, como aconteceu com meu filho Esdras, ele já veio para o meu filho. Porque para Esdras não abrir e fechar de olhos, ele estará diante da presença do Senhor. Então, de certa forma, Jesus voltou em sua geração, percebe? Antes que Cristo venha, querido, não esqueça, ele virá, o Espírito. Quem não se prepara para a vinda do Espírito em forma de chuva cerúlea, não estará preparado para a vinda de Cristo. Ellen White diz como a gente tem que se preparar. E eu vou chegando ao final dessa mensagem, lendo para vocês mais um texto dela que diz assim: foi-me mostrado que o povo de Deus, se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, para esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem, para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, como está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou o poder de Deus só atingirá sobre os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho de Deus, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Testemunhos para a igreja. Queridos, desconfie de si mesmo. Comece a falar com Deus a respeito dos seus condicionamentos espirituais, emocionais. Desconfie de si mesmo e confie mais em Deus. Essa é uma obra de preparo. Desconfiar de si mesmo e confiar mais em Deus nesses últimos dias é o que Deus precisa para derramar sobre a sua igreja a chuva cerúlea. Lembra de uma experiência que eu contei num dos sermões que fiz aqui? Daquele meu amigo chamado Joel que não tinha televisão e eu perguntei por que ele não tinha. E ele respondeu: eu não tenho televisão porque eu gosto muito. Essa é a resposta de alguém que desconfia de si mesmo, que não se expõe em condições que possam conduzi-lo à separação de Deus, a enfraquecer na fé. Eu não vou me expor a isso. Ele desconfia de si mesmo. Eu gosto tanto do pecado, eu gosto tanto dessas coisas do mundo que eu não posso me expor a elas. Colocarei uma venda diante dos meus olhos para não contemplar a maldade, como disse Davi. Precisamos começar a desconfiar de nós mesmos, iniciar uma obra de preparação, não para a volta de Jesus, mas para a vinda do Espírito, porque somente o Espírito nos preparará para a volta de Jesus. Paulo avançou no conhecimento de Deus, e o que aconteceu com ele? No início das suas cartas, percebe? Paulo, apóstolo do Senhor, olha que coisa linda, apóstolo do Senhor. Com Deus vai aumentando na vida de Paulo. Aí nas próximas cartas ele diz: Paulo, conservo dos meus irmãos, eu sou como um de vocês. Aí passa mais um tempo, ele diz assim: eu sou o menor de vocês, sou eu que estou escrevendo, o menor entre vós. Passa mais um tempo, ele diz: eu sou o pior de todos os pecadores. Dos pecadores eu sou o pior. Percebe? Quanto mais se aproxima de Deus na sua vida, mais esse mistério da transformação vai acontecendo. Nós abrimos mais os nossos olhos para os nossos defeitos, vencemos pecados, vencemos coisas que nos escravizavam, mas os nossos olhos vão sendo abertos para percebermos que a atuação do Espírito Santo é constante em nós, para que a gente não volte a ser aquele velho homem, com aquele passado do qual nós simplesmente nos envergonhamos, como diz a palavra. O Espírito Santo vai nos conduzindo e nos mostrando: olha, perceba como você é terrível, perceba como você é pecador, perceba como você tem inclinações naturais, então fica aqui na minha presença, não sai de perto, para que eu te conserve. E quanto mais a gente passa tempo com Deus, mais os nossos olhos são abertos, mais purificação é executada pela pessoa do Espírito Santo, mais transformação, mais mudança. Louvado seja o nome do Senhor. É esse tipo de reforma que o Espírito Santo precisa fazer para tomar definitivamente o seu povo e conduzi-lo à nova Canaã. Assim como Cristo falou: se eu não for, o Consolador não virá. Como eu disse no início, o Espírito diz: se eu não vier, o Salvador não virá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive, nesta tarde de sábado, assistindo a pregação do pastor Júlio,
É um pastor que trabalha aqui no Centro White, aqui do NASP, Engenheiro Coelho. E ele falou sobre algumas estatísticas da igreja. E ele disse que no ano em que a igreja descobriu, através dos levantamentos, que nós estávamos batizando uma média de 2.500 a 3.000 pessoas por dia, houve uma grande alegria. Uma grande alegria. Meu Deus, mais de 2.500 pessoas sendo batizadas e salvas todos os dias, o Senhor Jesus está voltando. Aí sabe o que acontece? Pouco tempo depois saiu uma outra estatística, não da igreja, mas, se não me engano, de um censo, dizendo o número de pessoas que nascem todos os dias no mundo. 15 vezes maior do que o número de pessoas que são batizadas. Aí a igreja chegou a uma conclusão. Precisamos do Espírito Santo, porque ao invés de estarmos crescendo como pensávamos, a igreja está regredindo. Nós batizamos um número muito pequeno comparado ao número de pessoas que nascem todos os dias. Há algum tempo atrás, a igreja também descobriu que havia, no mesmo período que pessoas eram batizadas, pessoas também eram desligadas da igreja. E havia uma estagnação nessa questão do crescimento do evangelho. Sabe, queridos, essa situação chegou diante de nós, para a nossa igreja, assim como chegou aquela crise para os discípulos antes do Pentecostes. Se reuniram para orar e disseram, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Tem um mundo inteiro diante de nós. Como nós vamos levar essa mensagem? Como chegaremos a todo mundo? Vocês sabem que Paulo diz lá em Atos que o mundo inteiro de sua época foi evangelizado. Como isso foi possível? O pastor Mark Phillips prega dizendo que as condições para os apóstolos alcançarem o mundo todo eram muito inferiores à nossa condição hoje. Nós estamos com muita vantagem no que diz respeito à forma como o evangelho pode alcançar o mundo. Através dos canais na internet, através das redes Novo Tempo, da televisão, através dos missionários. Tem muitas coisas acontecendo no mundo que hoje pode ser muito mais fácil do que no passado, o mundo todo ser evangelizado. E o pastor Mark Phillips diz, a única coisa que nos falta no presente não é a ferramenta, não é a estrutura, tudo isso nós temos. Somos como aqueles corpos que estavam prontos no Vale de Ossos Secos, cobertos por carne e pele. O exército ficou de pé, mas não havia neles o Espírito. Até que o Espírito sopra e o milagre acontece. O que Deus está esperando, queridos, é justamente que a igreja se ponha diante dele com desconfiança de si mesmo, começando a trabalhar o seu caráter, deixando tudo para trás, se dedicando única e exclusivamente ao Senhor, à busca do Espírito Santo, para que a promessa venha. Essa é a nossa única esperança. Um mundo que cresce mais do que o número de batismos não será jamais alcançado, senão pelo poder da chuva serôdia, na pessoa do Espírito Santo. Eu convido você, querido, a reafirmar esse teu compromisso de buscar ao Senhor pela madrugada. Reafirmar esse compromisso de ir à presença do Senhor todos os dias aqui na sala, na tua adoração pessoal. Esse mesmo pastor Júlio lembrou para nós sábado que a promessa de Deus de nos abençoar com seu Espírito ainda é diária. A bênção que você recebe hoje já não te servirá para amanhã. E o Senhor faz isso, assim como fazia com Maná, para ensinar dependência. Eu preciso voltar à fonte. Eu preciso voltar à fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Que você volte à fonte todos os dias. Que você desconfie de si mesmo. E que você clame como nunca pelo batismo do Espírito Santo na forma da chuva serôdia. Esse é o tempo. Essa é a hora. Esse é o meu desejo. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Antes que ele venha, ele virá. Ele virá. Eu estou assim... eu fico agradecido a Deus, como Deus é bom, né, pastor? Como ele trabalha na cabeça da gente. O pastor Moreira escreveu aqui, fazendo uma leitura do que você disse, ele disse, sem ele não vem. Exatamente. Né? Se ele não vier, ele não virá. É incrível, né, pastor? Porque a gente está falando de uma única divindade. Exato. São 3 pessoas. Mas é uma única divindade, de forma que a gente pode dizer, se ele não vier, ele não virá. Que coisa linda, rapaz. Eu fico... lindo isso. Lindo isso. Glória a Deus. Isso, sabe? É o conhecimento desse que veio, desse Paracletos, alós, Paracletos, outro da mesma essência, é que nós temos necessidade hoje, pastor. É conviver com ele, é ouvir a voz, é conversar com ele. Porque, pastor, São João 15, que fala sobre a videira, está entre São João 14 e 16. Esse mas parece óbvio. Lê os dois. Lê 14 e 16 para você entender como é que a gente permanece na videira se não é pelo Espírito Santo. É extraordinário, pastor. Glória a Deus. É muito lindo isso. O senhor falando sobre o alto clamor, pastor, eu
eu vou cair na tentação. Essa mensagem não precisa de adições nenhuma. Mas eu vou pedir a liberdade para ler apenas um texto do Espírito Profecia que está no Testemunhos para a Igreja. Olha o que Ellen White diz lá. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Porque o amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificam para o mundo que estamos com Jesus, então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Amém. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. O que impulsiona a mensagem que temos hoje do terceiro anjo para que ela se transforme no alto clamor? Por que essa mensagem, que hoje ela é verdadeira e pregada por nós, qual é o elemento que faz com que ela se transforme no alto clamor e ilumine toda a terra? O amor de Cristo, o amor dos nossos irmãos, testificará para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. A força para o alto clamor está no amor de Cristo vivido por você e por mim. É uma pregação que envolve amabilidade e autoridade. Pastor, que coisa incrível, né? O poder do alto clamor é do amor vivido, experimentado. As pessoas olharão para nós e nós estaremos em chama, pastor. Esse Amém. pessoal estava com Jesus. Eles andam com Jesus. Eles conhecem Jesus. Eles sabem quem ele é. E isto trará poder. Então, isso está querendo dizer, pastor, que nós não temos isso. Verdade. Precisamos disso, pastor. Para que o que a gente prega, pastor, não vai mudar a mensagem. Vai mudar o mensageiro. É isso mesmo. Glória a Deus. Porque se ele, como é que o senhor disse? Se ele não vem, Se ele não vier, ele não virá. se ele não vier, ele não virá. Não muda a mensagem. Muda o mensageiro. O que muda? Eles estiveram com Jesus. Não tem como. Eles têm poder. Eles estiveram com Jesus. O que muda é o mensageiro. Eu estava pensando ontem, pastor, no texto de Ellen White, que ela diz assim: o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a nossa maior e mais urgente necessidade. Pastor, sabe o que vem no meu coração? Se é o reavivamento da verdadeira piedade, então eu pressuponho que a piedade que a gente vive não seja verdadeira. E é disso que o alto clamor fala. É da vivência de uma verdadeira piedade. Eu estou com Cristo, eles sabem que eu estive. Esse amor é manifestado. E quando estivermos cheios de quem deve estar controlando a nossa vida, que é o Espírito Santo, sem ruídos. Você não tem televisão por quê? Porque eu gosto. Cara, que fera, né? Mas, Ele podia colocar toda a culpa na televisão, né, pastor? Mas ele assume o ônus. Ele você assume. desconfiar de si mesmo, né, pastor? Extraordinário, pastor, é isso, sabe? Irmãos, isto é poderoso demais. Como eu gostaria que essa mensagem que o pastor Simei pregou hoje, o culto de ontem, com os batismos e apelos, como eu gostaria que isso viralizasse no mundo inteiro. Pastor, é porque assim, a gente tem que pensar, né? Eu estava pensando outro dia que a gente está aqui sofrendo para conseguir 12 mil famílias adventistas e amigos aqui na madrugada. E alguém pode dizer assim, mas isso é muito na madrugada. Pastor, se isso aqui fosse um evento do Corinthians, se fosse um evento do Corinthians na madrugada todo dia, teriam milhões de pessoas aqui. Se fosse um evento do Flamengo, teria milhões de pessoas aqui. Aí você vai falar assim, mas pastor, como é que você compara o culto ao clube do Corinthians e do Flamengo? Porque o que eles fazem também é um culto. Só que eles cultuam na carne, um ídolo. Nós deveríamos adorar a Deus no Espírito e ter aqui milhões de pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. O que o senhor pregou hoje, pastor, é muito reflexivo. Confesso que meu peito está apertado aqui, rapaz. Pastor, o senhor falou do Corinthians aí, me veio à memória uma analogia que eu vi um certo pastor fazer, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo. E aquela paixão que a gente vê nos torcedores, seria um sonho para Deus ver essa paixão na gente. Porque é muito parecido com o que acontece num campo. Olha só que coisa. O pastor disse que a gente às vezes está num estádio assistindo um jogo e o que acontece?
não que a gente frequente estádios, né, que nós adventistas não vamos a estádios, para ficar bem claro, mas ele usou um exemplo. Ali está um time, 11 jogadores, correndo de um lado para o outro, uma guerra, e eles fazem um gol e vencem. No final do jogo, o que é que dizem os torcedores? Nós vencemos. Só que eles não chutaram a bola e não foram para a guerra. Da mesma forma, Cristo entrou em campo para salvar a humanidade, ele fez todo o processo, driblou todos os demônios, fez o gol, realizou tudo, e pela graça de Deus nós podemos dizer, nós somos vencedores, ainda que não temos feito este gol maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Foi uma analogia que eu achei muito interessante, porque quando você diz assim, nós vencemos sem ter descido para o Calvário, sem ter sido você a pessoa que teve que pagar o preço, é maravilhoso. Então, se a gente tivesse essa vibração dessa torcida, se a gente tivesse esse coração, imaginando Jesus num campo de batalha, a gente, todo mundo torcendo, aí, pastor, a gente não estaria aqui com 12 mil, não. Eu conheço muitas pessoas que eu tenho trabalhado, pessoas que eu falo, essa sala 57, eu sei que são pessoas delicadas, que não gostam muito de ouvir certas coisas. A gente vai devagarzinho, sabe, pastor? Existe uma infinidade de pessoas que ainda não fazem parte e que não abraçaram ainda a ideia dessa busca do Espírito Santo pela madrugada. Mas por outro lado, a Clay deve estar por aí, ela sabe. De vez em quando eu mando para ela pessoas que passam ali pelo culto da segunda-feira à noite, que não conhecem a Sala 57 e que acabam conhecendo, e que nós recebemos no nosso Instagram, porque não dá para escrever ali, eu digo, olha, manda no direct número de telefone e o nome completo. E aí eu mando para os moderadores. Normalmente mando para a Clay organizar. Existem pessoas sendo agregadas a este grande movimento. E como na mensagem eu falei, pastor, eu repito, esse movimento é a prova de que nós estamos próximos de um cumprimento profético. Não é a vinda do Senhor Jesus, mas é a vinda do Espírito Santo. Porque se ele não vier, ele não virá. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Essa é a força do alto clamor. Amém. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Como diz você, meu pastor, louvado seja Deus por isso. Amém. Vamos ouvir um hino, pastor, e no finalzinho eu vou abaixar e o senhor ora, tá? Pode ver. Que bênção, queridos. Eu me sinto ricamente abençoado nessa manhã. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela diversidade de dons e talentos que ele dá para o seu povo, né? Trazer mensagens tão poderosas como essa. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor, amigo. Deus foi honrado aqui essa manhã, viu? Amém. Nos encontramos às 8 horas no culto de oração, certo? Pastor Eliabe hoje vai trazer a palavra para a gente lá. Pastor Eliabe prega lá no grupo de oração. A hora do clamor. Hora do clamor. Isso. Pastor, aqui o senhor gostaria de falar? O senhor ergueu a mãozinha aí? Sim, pastor Wagner. Eu não fiz a minha oração ainda. Faz agora, meu pastor. Posso fazer? Pode, por favor. Ok. Está bem. Oremos então. Nosso Deus, Pai que estás nos céus, Pai de amor e misericórdia, nossa gratidão, Senhor. O Senhor nos despertou nessa manhã, de madrugada, para participarmos hoje deste banquete espiritual. Senhor, nós agradecemos pela vida do pastor Semei. Agradecemos, Senhor, pelo ministério do pastor Semei. Ele perdeu o vínculo pastoral com a instituição, mas não perdeu o vínculo, não perdeu a conexão com o Espírito Santo. O Senhor restaurou a sua saúde. O Senhor restaurou a saúde do seu filho. O Senhor restaurou o seu ministério, Senhor. E por isso, pela tua graça e misericórdia, ele pôde nos abençoar mais uma vez e continuar abençoando tantas pessoas por esse mundo afora e também na sala 57. Ó Deus, continua usando esse teu servo de maneira poderosa, de maneira significativa, que vidas sejam transformadas e aproximadas de Jesus. Ó Deus, continua conosco nesse dia, mas mais uma vez, nós queremos rogar que o Senhor nos batize de verdade com o teu Santo Espírito. Espírito Santo, rogamos que derrames o amor de Deus no nosso coração, no coração de todos os teus filhos que estão participando deste momento, na sala 57.
de todos os teus filhos na face da terra. E prepara-nos, ó Deus, para finalizarmos a grande missão que o Senhor nos deu. Que possamos hoje praticar o ministério de desaguar, abençoando outras pessoas. Nós pedimos essas bênçãos, nos colocando como instrumentos em tuas mãos, para que o Senhor faça de nós vasos teus, para a transbordarmos bênçãos para outras pessoas. Em nome de Jesus, rogamos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Joaquim. Pastor Joaquim, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Ok, pastor Sidney, nós aqui agradecemos esta bênção que você nos trouxe diretamente do céu. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe, meu querido. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Deus honrado e glorificado todo o tempo. Amigo, nos encontramos, então, 20h. Grande abraço, um bom dia para você, que seu dia seja uma bênção. Para você que está aqui e vai ver depois, bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Amo você. Com alegria. Com alegria. Dia com alegria. Dia com alegria. Eu amo vocês. Com alegria. Nós te amamos, pastor. Dia, pastor. Dia, sala 57. Ei, a gente ama o Senhor. Até o final. Obrigado.